Meu nome é Alex, tenho 21 anos, e o que aconteceu comigo foi recentemente, mas o impacto ainda ecoa na minha mente. Era por volta das 18 horas quando meus pais saíram para visitar minha avó. Eles me deixaram em casa porque meu irmão mais novo ainda estava na academia e não tinha chaves. Sem muito o que fazer, resolva jogar videogame para passar o tempo. Depois de uns 30 minutos jogando, um barulho alto vindo do meu quarto chamou minha atenção. Era como se algo tivesse caído no chão. Pausei o jogo e fiquei imóvel, tentando captar qualquer outro som. Alguns segundos depois, ouvi o barulho novamente, dessa vez ainda mais alto, como se quisesse exigir a minha atenção. Meu coração disparou. Comecei a chamar meu irmão, imaginando que ele tivesse entrado em casa pela porta dos fundos sem que eu percebesse. Chamei várias vezes, mas não houve resposta. Decida verificar. Andei na ponta dos pés, com uma sensação estranha de que estava prestes a presenciar algo fora do comum. Quando abri a porta do meu quarto, tudo estava como eu havia deixado. Nenhum objeto caído, nenhuma pessoa. Mas algo parecia errado, como se o ar ali dentro fosse mais pesado. Quando me virei para sair, vi de relance um vulto passar em direção ao quarto do meu irmão. Foi rápido, mas o suficiente para eu fazer congelar. Pensei imediatamente que ele estava me intimidando, talvez se escondendo por diversão. Resolvi esperar alguns minutos antes de segui-lo, mas o incômodo não me deixou. Finalmente, caminhei em direção ao quarto dele, devagar, com o coração martelando no peito. Abra a porta com cuidado e acenda a luz, esperando encontrá-lo ali escondido. Mas o quarto estava vazio. Cada detalhe estava no lugar, impecável. Respirei fundo e tentei racionalizar. Talvez eu estou cansado, pensei. Afinal, era uma semana de provas no cursinho, e o estresse estava me deixando exausto. Voltei para a sala e me joguei no sofá. Peguei o controle do videogame na tentativa de afastar aquele desconforto. Mas, antes que eu pudesse continuar, ouvi um som que me fez gelar. A porta do banheiro bateu com força. Dessa vez, não havia como ignorar. Levantei, irritado, acreditando que meu irmão estava me pregando uma peça. Fui até o banheiro e vi que a porta estava realmente fechada. Bati nela com força, gritando para ele abrir, dizendo que já era suficiente. Mas, para meu espanto, comecei a ouvir uma risada abafada do outro lado. Não era uma risada comum, era baixa, sarcástica, quase debochada. Minha confiança deu lugar ao medo. Continuei batendo, insistindo para que ele abrisse, mas a risada só ficou mais nítida. De repente, ouvi a porta da sala se abrir. Corri para lá, ansioso para dar um sermão no meu irmão. Só que, ao chegar, o que me vi paralisou, era ele, entrando calmamente pela porta, ainda com a mochila da academia nas costas. Minha visão foi protegida por um instante. Minha pressão caiu, e eu quase não consegui respirar. Ele olhou para mim com preocupação, perguntou se eu estava bem. Tentei explicar o que havia acontecido, mas minha voz saiu fraca, entrecortada. Parecia que eu tinha corrido quilômetros. Consegui, finalmente, contar o que estava acontecendo. Disse que perdeu que tinha alguém em casa, alguém que estava brincando comigo. Falei sobre os barulhos no quarto, o vulto que vi, e, principalmente, sobre o banheiro. Ele me olhou sem entender, mas, naquele momento, a porta do banheiro bateu novamente. O som ecoou pela casa como um trovão, e nós dois corremos para lá. Mas, ao invés de silêncio, ouvimos novamente a mesma risada baixa e perturbadora, vinda lá de dentro. Dessa vez, ela parecia mais alta, quase como se zombasse de nós. Meu irmão ficou claro, e eu percebi que ele também estava começando a sentir o mesmo medo que eu consumia desde o início. Depois de alguns segundos, ouvimos o som do trinco se confundir. A porta começou a se abrir lentamente, com um rangido que parecia durar uma eternidade. Assim que empurramos a porta, entramos apressados, prontos para enfrentar quem ou o que quer que estivesse lá. Mas, o banheiro estava vazio. Olhamos ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Nada. A pequena janela do banheiro estava trancada, e não havia espaço suficiente para que alguém pudesse passar por ali, nem mesmo uma criança pequena. O ambiente estava frio, e o silêncio era quase insuportável. Meu irmão, tentando manter a calma, sugeriu que talvez tivéssemos imaginado coisas. Mas a pergunta que pairava no ar era impossível de ignorar. Quem trancou o banheiro por dentro?
E de onde vinha aquela risada? Desde aquela noite, nada parecia ter acontecido. Mas, às vezes, quando estou sozinho em casa, ainda acho que ouço sons vindos do banheiro. Não sei se é minha imaginação ou algo mais. Seja o que for, aquela noite nunca saiu da minha cabeça, e eu espero que nunca mais volte a se repetir. Meu nome é João, tenho 25 anos, e o que aconteceu comigo ainda me causa calafrios. Sempre gostei de móveis antigos, então herdei uma cadeira de balanço que pertencia à minha bisavó. Uma peça robusta, de madeira escura, com detalhes entalhados à mão. Coloquei a cadeira em um canto do meu quarto, ao lado da janela. Achei que seria um bom enfeite, quem sabe, um lugar confortável para relaxar. Na primeira noite, algo estranho aconteceu. Acordei com um som baixo, quase imperceptível, um ranger contínuo, como de madeira sendo forçada. Com o quarto escuro, fiquei deitado tentando identificar o som. Olhei para a cadeira, que estava na penumbra, mas ela parecia imóvel. Pensei que fosse apenas minha imaginação. Voltei a dormir. Na noite seguinte, o mesmo som retornou. Desta vez, era inconfundível, a cadeira estava balançando. Acendi a luz do abajur e me sentei na cama, o coração acelerado. A cadeira estava parada, como sempre. Ainda assim, algo parecia fora do lugar. Resolvi ignorar e voltar a dormir, mas ao fechar os olhos, senti uma presença. Não sei explicar, mas era como se alguém estivesse sentado ali, me observando. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Quando entrava no quarto após o trabalho, a cadeira estava sempre em uma posição diferente. Primeiro, levemente afastada da parede. Depois, virada em direção à porta. Mas o ápice aconteceu em uma madrugada. Acordei suando frio, com uma sensação de peso no peito. Olhei diretamente para a cadeira, que agora estava virada para mim, próxima à minha cama. O ar parecia mais denso, quase impossível de respirar. Foi então que percebi um cheiro estranho, lavanda, o mesmo perfume que minha bisavó usava. Mas a intensidade do aroma era sufocante, como se a cadeira estivesse encharcada com ele. Sem saber o que fazer, decidi me levantar e tirar a cadeira do quarto. Porém, quando toquei na madeira, senti algo gelado, quase como gelo queimando minha pele. Recolhi minha mão rapidamente, e o cheiro de lavanda se tornou insuportável. Desesperado, saí do quarto e fui dormir no sofá da sala. No dia seguinte, tomei coragem e levei a cadeira para o sótão. Enquanto a arrastava, percebi algo no assento, um pequeno pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo. Com as mãos trêmulas, desdobrei e li as palavras escritas em uma caligrafia antiga. Por que me esqueceu? Desde então, não consigo entrar no sótão. Às vezes, ouço o ranger da madeira vindo de lá, como se a cadeira ainda estivesse sendo usada. Não sei quem ou o que está tentando me contatar, mas uma coisa é certa. Aquela cadeira jamais deveria ter saído do lugar onde estava. Meu nome é Clara, tenho 32 anos, e o que vou contar aconteceu na cozinha da minha casa, em uma noite que nunca esquecerei. Era uma sexta-feira, tarde da noite, e eu estava terminando de lavar a louça. Minha cozinha é ampla, com uma grande janela que dá para o quintal. Nunca fui de prestar muita atenção naquela janela, especialmente à noite. Mas, naquela noite, algo parecia diferente. Enquanto lavava um prato, senti uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observada. Tentei ignorar, mas meu corpo inteiro parecia congelar. Respirei fundo, levantei os olhos e vi algo que me fez largar o prato na pia. Do lado de fora da janela, havia uma figura. Era alta, magra e estava parada ali, imóvel. Usava algo parecido com um chapéu que obscurecia seu rosto. Eu pisquei, e em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Confusa, corri até a janela, mas não havia ninguém no quintal. Foi então que vi marcas no vidro, longos traços verticais, como se dedos tivessem deslizado ali. Tentei me convencer de que era cansaço ou alguma sombra. Fechei todas as portas e janelas da casa e fui para o meu quarto. Mas naquela noite, o sono não veio. Eu não conseguia esquecer aquela figura, principalmente, a sensação de que ela ainda estava lá fora. Na noite seguinte, estava determinada a ignorar o que havia acontecido. Contudo, enquanto fazia um chá na cozinha, ouvi algo que fez meu coração disparar, batidas leves na janela, como se alguém estivesse testando minha paciência.
Fiquei paralisada, sem coragem de olhar. As batidas cessaram por um momento, mas recomeçaram, desta vez mais fortes. Respirei fundo, virei lentamente na direção da janela e puxei a cortina. Não havia nada. Nem uma sombra, nem um som. Mas, ao me aproximar do vidro, percebi que os mesmos rastros de dedos estavam lá novamente, só que agora pareciam formar algo mais perturbador. Marcas que se cruzavam, como se alguém estivesse tentando escrever algo. Os dias seguintes foram um verdadeiro tormento. Sempre que entrava na cozinha à noite, percebia que os utensílios estavam fora do lugar. Louças que eu tinha certeza de ter guardado apareciam na pia, talheres estavam espalhados pela mesa, e algumas gavetas, que eu sempre mantinha fechadas, estavam abertas. Tentei explicar a mim mesma que talvez estivesse distraída, mas cada noite trazia algo mais estranho. Na terceira noite, ouvi novamente as batidas, mas agora, vinham acompanhadas de um leve sussurro, como se alguém do lado de fora estivesse falando palavras que eu não conseguia entender. Apavorada, comprei uma cortina grossa e cobri a janela. Isso me deu alguma sensação de segurança, mas o medo de ser observada nunca desapareceu completamente. O que quer que estivesse lá fora, parecia estar dentro da minha mente. Até hoje, evito entrar na cozinha à noite. E quando, por algum motivo, sou obrigada a ir, sinto que ainda há algo atrás daquela cortina, esperando o momento certo para se revelar novamente. Eu me chamo Mariana, tenho 30 anos, e a história que vou contar aconteceu na sala de estar da minha casa. Tudo começou no dia em que decidi comprar um relógio antigo em um brechó. Era uma peça única, com um pêndulo de latão que brilhava suavemente e uma moldura de madeira escura, cheia de entalhes delicados. Quando o pendurei na parede da sala, senti algo estranho no ar, como se a temperatura tivesse caído levemente. Nas primeiras noites, o som do tic-tac era reconfortante, quase hipnótico. Mas, com o passar dos dias, comecei a notar algo inquietante. O som parecia estar ficando mais alto, quase invasivo, como se ecoasse diretamente nos meus pensamentos. Às vezes, enquanto lia ou assistia TV, percebia que os ponteiros dos minutos faziam movimentos erráticos, retrocedendo e avançando sem lógica aparente. Tudo culminou em uma noite específica. Eu estava sentada no sofá, assistindo a um filme, quando o relógio parou de repente. Os ponteiros congelaram em 3h15. Fiquei olhando fixamente para ele, esperando que voltasse a funcionar, mas o silêncio da sala foi interrompido por um som seco de estalos que vinha da moldura. Hesitei, mas me aproximei para verificar. Quando estava a poucos centímetros do relógio, senti um vento gelado passar por mim, embora todas as janelas estivessem fechadas. Foi então que ouvi uma voz baixa, rouca e arrastada, como um sussurro vindo diretamente de dentro do relógio. Não é hora ainda. Meu coração disparou. Recuei rapidamente, quase tropeçando, e corri para o quarto. Tranquei a porta e me sentei na cama, tentando controlar a respiração, mas o som do pêndulo continuava. Não estava mais na sala, era como se estivesse ali, comigo, pulsando dentro do meu ouvido. Na manhã seguinte, ainda aterrorizada, peguei o relógio e o levei de volta ao brechó. O dono, um senhor de idade, olhou para mim com um semblante que misturava pena e algo próximo de arrependimento. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele disse: não deveria ter levado. Ele nunca para de marcar a hora. Desde aquele dia, nunca mais me senti completamente sozinha em casa. À noite, quando tudo está em silêncio, juro que ainda ouço o som de um tic-tac distante, como se o relógio ainda estivesse lá, esperando. Meu nome é Eduardo. Tenho 40 anos, e o que aconteceu comigo foi além do que eu poderia considerar normal. Moro em uma casa antiga, com um corredor longo que conecta os quartos à sala. Nas paredes do corredor, há quadros de paisagens antigas que herdei da minha avó. Sempre os achei intrigantes, mas inofensivos. Até aquela noite. Tudo começou quando, já tarde, enquanto estava no meu quarto lendo, ouvi passos leves no corredor. Era como se alguém andasse descalço, arrastando os pés suavemente pelo chão de madeira. Pensei que fosse minha esposa, talvez indo pegar algo na cozinha, mas quando a chamei, não houve resposta. Levantei para verificar, e o corredor estava vazio. Porém, algo me chamou a atenção, um dos quadros estava torto. Achei estranho, já que eu sabia que todos estavam alinhados no dia anterior,
mas pensei que poderia ter sido apenas o vento ou um movimento da casa velha. Na noite seguinte, os passos voltaram, no mesmo horário. Eram metódicos, lentos, quase como um ritual. Ao sair para investigar, percebi que outro quadro estava diferente. Desta vez, era o do bosque escuro, uma pintura que sempre achei um pouco desconfortável. As árvores, antes imóveis na imagem, pareciam ter ganhado uma estranha profundidade, como se a cena estivesse viva. Tentei afastar o pensamento, convencendo-me de que era apenas cansaço. Mas as coisas pioraram. Na terceira noite, não ouvi apenas passos. Ouvi o som de folhas secas sendo pisadas, como se alguém estivesse caminhando sobre elas bem ali, no corredor. Meu corpo ficou tenso, e um calafrio percorreu minha espinha. Quando finalmente criei coragem para sair do quarto, encontrei o quadro do bosque caído no chão. A pintura parecia diferente, como se algo tivesse mudado nela. As árvores estavam mais densas, e, ao observar melhor, tive a nítida impressão de que havia uma sombra entre elas, algo que não estava ali antes. Foi o suficiente para mim. Tirei todos os quadros da parede naquela mesma noite e os guardei no sótão, tentando esquecer o que tinha acontecido. Mas, mesmo sem os quadros, o corredor não voltou a ser o mesmo. Os passos continuam, principalmente nas noites mais silenciosas. Às vezes, sinto o cheiro de folhas úmidas e terra fresca, e juro que, se prestar atenção, posso ouvir o som distante de árvores farfalhando. Hoje, evito o corredor quando está escuro. Passo por ele rapidamente, sem olhar para as paredes, sempre com a sensação de que algo está me observando das sombras.